Que bom, meus irmãos. Entramos numa nova série. A outra série foi, tantas coisas Deus falou no nosso coração. O pastor Felipe estava comentando comigo, assim, tantas coisas que ele ainda gostaria de estar trabalhando nos textos. E a gente tem que passar, né? Tem uma hora que a gente vai continuando aí. Estamos em dezembro, então um mês natalino. E estamos nessa nova série, O Verdadeiro Salvador, né? Mais um Natal aí se aproximando, final de ano, virada de ano. E é isso, Natal, né, pessoal? Natal é o nascimento de Jesus, tá? Natal, nascimento de Jesus. Eu falo isso só para lembrar, né? Sei lá, hoje em dia as coisas estão tão complicadas, né? Todo ano novo surgem novos ícones, novos personagens, sempre aí selecionados para roubar a cena, né? Então a gente tem que lembrar, né? Natal, Jesus, né? O fato principal é o nascimento dele, o nascimento de Jesus. Por exemplo, lá na minha cidade natal, lá em Recife, um dos shoppings lá montou todo aquele cenário, né? Árvore de Natal, bola, presente, aquela coisa toda, e botou ali na placa assim, o mundo mágico do Natal, de Harry Potter. Então, assim, né? Eu esperava, quando eu olhei, né? Me mandaram um vídeo. Então, é aí que em pé, né? Estão as coisas, né? As pessoas aí, ele estava lá, pronto, tirando foto com as crianças, árvore de Natal, presente, Harry Potter. Não está fácil para ninguém, para vocês verem aí, né? 2023 chegando, final desse ano, Papai Noel vai precisar criar uma nova estratégia de mercado aí, né? Tem gente aí roubando a cena aí no lugar dele, precisando aí lutar pelo seu espaço nessa época natalina. Então, a concorrência está grande, né? Que bom aí que a gente sabe que Jesus não disputa isso com ninguém. A gente sabe que Jesus, embora todo ano, essa coisa toda, ele está acima disso tudo. E a gente pode realmente entender, e embora alguns comemorem até um Natal sem Jesus, a gente entende que ele está acima disso tudo. O aniversariante continua soberano. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Ele continua vivo, ele permanece ao longo do tempo, inabalável. E a gente vai refletir nessa mensagem que eu intitulei Um Natal Sem Jesus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, lá no versículo 18 ao 25. Abre aí sua Bíblia, liga o seu aplicativo aí da Bíblia. Mateus 1, 18 ao 25. Diz o seguinte o texto: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, meus irmãos, estamos diante da história do nascimento de Jesus de Nazaré. O fato que mais marcou a história desse mundo para mim. Creio que para você também. Todos nós sabemos como se dá a concepção de uma criança. E o que acontece aqui no texto foge todo o tipo de parâmetros da normalidade. Você concorda comigo? Confesso que estamos, muitas vezes, nesse nossos dia a dia, desacostumados com eventos que contrariam a natureza.
que envolvem questões de fé, principalmente, né? O ceticismo tomou conta dos nossos tempos, o relativismo. É necessário ver para crer de verdade nas coisas que a gente ouve, virou uma regra. O milagre do nascimento virginal de Jesus causa perplexidade em muitas pessoas. E eu até concordo com isso, né? Se hoje alguém chegasse para mim dizendo lá no gabinete, lá, Jacques, que está grávida do Espírito Santo, a gente diria, ó, temos muitos psicólogos na igreja e quem sabe psiquiatras. A gente até concorda com um pouco sobre isso. Estes acontecimentos aqui na narrativa de Mateus, do nascimento de Jesus, até da morte de Jesus, como ela se deu, para mim, são um dos relatos mais estranhos assim, no Novo Testamento, que a gente pode ouvir e refletir sobre. Maria, ela estava noiva, digamos assim, né? De acordo com a nossa cultura, ela estava noiva de José. E, embora virgem, achou-se grávida. Imagina isso aí. Sua noiva, virgem, aparece grávida para você. O que é que passa na sua cabeça? Você nem precisa falar. Já entendi tudo. É a primeira coisa que você raciocina. José, tendo descoberto isso, né, tendo visto, tem dois caminhos. Primeiro caminho, estabelecer uma demanda judicial contra Maria, ou o segundo caminho, entregar a ela uma carta de divórcio e despedir ela silenciosamente, para que não houvesse alarde. Ambas as questões ele não queria, claro, né? Amava a Maria, mas era difícil a situação dele, o que se passava no coração dele, como, né, viver com alguém que parecia ter sido infiel. Mas como José, ele era um homem justo, e aí ele cogita, vou fazer o segundo caminho, vou, né, despedir ela silenciosamente. E embora não fosse o que ele desejava sinceramente, algo acontece que muda todo o cenário. Algo acontece sobrenaturalmente enquanto ele dormia. Um anjo aparece em sonho, confirmando o que já havia dito, o que já havia sido para Maria, o que já havia dito para ela, que ela concebera pelo poder do Espírito Santo, e não pelas vias naturais de fato. Então, para José, era mais estranho ainda pensar numa infidelidade, pensar de que aquilo era uma concepção divina. Mas ele confia nisso. Ele confia nas palavras que ele ouve. Ele acorda e faz de acordo com como ele tinha ouvido. E esse bebê que viria a nascer, Jesus é o Salvador. Era antes de tudo, meus irmãos, o Filho de Deus, ele é pré-existente. Ele não nasceu naquele momento, não um indivíduo recém-criado como nós, quando nascemos. Ele já pré-existia. Ele nasceu sem pecado, viveu nesse mundo sem pecado, mas veio justamente para tirar, como o texto diz, para salvar o mundo do pecado. Tudo isso a gente encontra em diversos momentos no Antigo Testamento, profecias messiânicas, anunciando a vinda do Messias. 700 anos antes, Isaías diz lá em capítulo 7, versículo 14, que o Salvador nasceria de uma virgem. Um nascimento natural a partir de uma concepção antinatural. Um padrão que está além do planejamento e do controle do homem. Algo que vem de Deus. E observem, é sempre Deus que toma a iniciativa. É sempre Deus que unicamente seu Filho vem por meio dele para salvar o seu povo. Se a gente puder observar lá no texto de Mateus 27, do 50 ao 54, eu vou ler o texto, Mateus capítulo 27, 50 e 54, observa só o que acontece com Jesus. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito.
Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meus irmãos, esse texto, ele mexe muito comigo. O que eles conseguem enxergar, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu do templo ele é rasgado. Ele é rasgado não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Ele revela, sobretudo, uma iniciativa de Deus. Deus vindo em direção ao homem pecador. A morte de Jesus, ela abre esse caminho até Deus, acabando com toda a impossibilidade que o homem tinha de se achegar, de se aproximar a Ele, que para os judeus era representado por esse véu separando o santo dos santos no santuário. Hoje, então, todos os que confiam em Jesus podem se achegar a Deus, podem ter um relacionamento com Deus através de Jesus, que abriu esse caminho. E é isso que nós vemos, é o verdadeiro Salvador, é isso que celebramos no Natal, o nascimento do verdadeiro Salvador. É o que vemos na fala do centurião, confirmando após a morte de Jesus. Nesse texto de Mateus 27, o centurião é uma peça importante. Ele harmoniza os acontecimentos. Ele está vendo Jesus vindo. Ele está acompanhando todo aquele momento. Ele está olhando, ele está ligando os fatos. Ele vê Jesus, como ele se comportava em meio aos insultos, em meio ao que as pessoas faziam, zombavam dele. Ele viu como Jesus e os líderes ali estavam escarnecendo, reivindicando: você não era o Filho de Deus? Então salva-se a si mesmo. Ele presencia as trevas sobre a terra. Meio-dia até 3 da tarde, Jesus crucificado, entregando o seu espírito. Ele está vendo tudo aquilo acontecendo. A terra tremendo, rochas se partindo, corpos de santos ressuscitando. E quando tudo acaba, ele está aterrorizado e ele fala: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Será que isso era apenas uma constatação dele? Ou uma afirmação que ele fez crendo mesmo com fé para a salvação? Não dá para a gente entender isso. Uma coisa é certa, ele tinha tempo para refletir, para pensar sobre tudo aquilo que ele estava presenciando. Ainda, quem sabe aí, depois de 3 dias com a ressurreição de Jesus, ele não refletiu mais um pouco. A gente não tem um relato disso. Mas é pensando sobre isso tudo que nós vamos tratar de uma lição nessa noite. E essa lição, ela diz, se você quiser anotar para a gente conversar no núcleo: não demore a reconhecer que Jesus é o verdadeiro Salvador. Não demore. Os reis magos estavam em seu nascimento. Da mesma forma, foram lá adorar o rei dos judeus. Maria e José e tantos outros, todos confiaram naquilo que ouviram, naquilo que receberam, colocaram a sua fé e obedeceram a Deus. Precisamos fazer essa conexão. O que aconteceu de uma forma histórica, no momento do tempo, deve acontecer, deve ocorrer agora. Um nascimento de uma forma real, um nascimento em nossas vidas. Jesus nascendo nos nossos corações através do Espírito Santo. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Foi para isso que ele veio. Esse é o propósito dele. Ele não veio para fazer o bem apenas. Jesus não veio para ser um bom exemplo para as pessoas apenas. Ele não veio para ser um grande mestre ou um grande profeta para alguns apenas, mas para nos salvar dos nossos pecados. Por amor, conforme diz o texto, os pecados de todos aqueles que confiam nele, que creem nele, são perdoados.
E embora nós tenhamos muitos querendo a atenção nesse momento, nessa época natalina, disputando esse lugar do Natal, como eu falei, Jesus permanece firme. Ele é soberano sobre tudo isso. Ele mesmo nem disputa de igual para igual com Satanás, ele é superior. E embora as pessoas possam, ainda assim, comemorarem um Natal sem Jesus, sem reconhecer que ele é o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, ele continua sendo o verdadeiro sentido do Natal, amém? Ele continua sendo, porque nós temos um Deus que permanece no controle de todas as coisas. Salmo 20, versículo 7 a 8 diz o seguinte: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. O nosso Deus, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. José podia ter duvidado do sonho, achado que teve, sei lá, uma alucinação, que ouviu voz, que era coisa da cabeça dele, mas era um homem justo e que desejava viver em conformidade com a vontade de Deus. Então ele decide confiar naquilo que ele ouviu. É um ato de fé, de confiar, de crer. Da mesma forma, Maria, a gente pode ver em Lucas 1, 38, confiou nas palavras que ouvira do anjo, como serva de Deus. E a confiança deles nos rendeu frutos. Rendeu a vida de Jesus ao mundo. Fizeram, como lemos no Salmo 20, confiaram no Senhor, nele que eles confiaram. Mas nem todos são assim, meus irmãos. Alguns confiam em carros, outros em cavalo. Mas muitas vezes as pessoas acreditam de fato o Natal a Papai Noel, o Natal a Harry Potter. Acreditam nisso. E em que nós confiamos? No que você confia? Qual o sentido do Natal para a sua vida? Eu acredito que nós, brasileiros, somos pessoas de muita fé. Mas a questão é aonde nós depositamos a nossa fé. Muitas vezes nós pegamos isso e depositamos em crendices, em muitas coisas, naquilo que nós achamos, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nos foi ensinado. Muitas vezes menos em Jesus. Alguns vivem sua vida confiando na força física. Tudo depende de mim, eu me basto, eu sou a pessoa que vai fazer as coisas acontecerem. Tem pessoas que confiam na ciência, que confiam na busca de resolver tudo pela questão lógica. Outros confiam na tradição, na reputação da sua família. Pessoas confiam na sua destreza para avaliar os riscos, para fazer a vida acontecer da maneira como ela pensa. Muita gente aí confia nas previsões, nos horóscopos, em coisas que estão envolvendo toda a nossa sociedade. E elas continuam acreditando em coisas porque elas confiam, elas têm fé. E elas associam tudo isso, as respostas que ela tem, ao que ela acredita. É verdade. Muitas coisas. E tudo misturado. Um sincretismo de coisas que ela acredita com outras coisas, com outras crenças, com outras doutrinas. Tecnologia. A tecnologia está aí, pessoas acreditam, confiam cada vez mais na tecnologia para viver a sua vida, para guiar a sua vida, para guiar o seu futuro. Mas quando o assunto é vida ou morte eterna, preferimos muitas vezes nos manter céticos diante de Deus, diante da Bíblia, da palavra. Continuamos confiando nas mesmas coisas que temos vivido a nossa vida, que nos ensinaram. Precisamos entender hoje, meus irmãos, de uma vez por todas, que nenhuma dessas coisas que permeiam a nossa confiança roubam também, muitas vezes, o lugar de Deus. Nenhuma dessas coisas são capazes de livrar o homem do seu principal inimigo. São capazes de livrar o homem do inimigo que, pouco a pouco, vai consumindo o seu próprio coração e levando à morte eterna.
Quem é esse, senão o pecado que habita em nós? Essa natureza má que existe em cada um de nós, nascemos com ela. Nada disso vai poder vencer o poder do pecado em nossas vidas, do caminho que está guardado para aqueles que estão em pecado. São pensamentos, são atos, são palavras, omissão, tendem ao mal, o nosso ser, todas as formas que a gente caminha, erram o alvo e são possíveis de a gente caminhar cada vez mais cometendo elas. Muitas vezes até já estamos caminhando com Jesus, mas coisas roubam o lugar dele no nosso coração e acabam se tornando objetos de idolatria na nossa vida. Então veja, apenas Jesus, apenas Ele e sua morte redentora podem limpar o coração de pecadores. Nada mais, torná-los justos diante de Deus. Apenas Jesus Cristo. Devemos viver para a glória de Deus. Entretanto, o que o pecado faz é o oposto. Acaba nos levando a viver para a nossa própria glória, nos levando a um caminho de culpa, de medo, de distanciamento, de corrupção, de afastamento, de rebelião para com Deus e rebelião para com o meu próximo, para o outro, aqueles que deveríamos estar amando, expressando o amor de Deus, são aqueles que muitas vezes estamos ali agredindo, machucando. Todos esses pecados são coisas que somente Cristo pode nos salvar de uma vez por todas. Foi para isso que Ele veio. Ele não só nos salva do pecado, como nos salva para vivermos uma vida livre, uma vida alegre, uma vida com esperança no porvir, uma vida de liberdade. Mesmo nos momentos mais tenebrosos, nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós. C.S. Lewis, em sua obra clássica, O Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que, ainda assim, há um vício do qual ninguém está livre, o qual todas as pessoas no mundo abominam quando notam ele em outras pessoas. E de que dificilmente alguém, exceto um cristão, e olhe lá, jamais se imagina culpado, que é o orgulho e a presunção. De acordo com C.S. Lewis, o orgulho tem sido a causa principal da desgraça em todas as nações, em todas as famílias, desde a criação do mundo. Uma pessoa orgulhosa não tem prazer em algo específico, mas apenas em ter mais do que o próximo, ou de ser mais do que o outro. Dificilmente temos consciência clara desse orgulho em nossas vidas e como isso age. Por exemplo, encontramos pessoas que se dizem muitas vezes orgulhosas por serem ricas, inteligentes, belas, mas não são. Pessoas muitas vezes por terem uma forma de enxergar o mundo ou de crer nas coisas desse mundo únicas e inovadoras para ela, mas é mais do mesmo. Ou que se orgulham por não serem vaidosas, como aquela outra pessoa. Não sou não. Ou de ser fresca, como aquela outra pessoa. Ou que não são pais tão conservadores, como aqueles outros pais, quando na verdade o são. Ou até mesmo um marido que se orgulha de que não é como a esposa na criação dos filhos, se sentindo superior ou vice-versa, mas o é. Meus irmãos, são tantas coisas que o orgulho permeia a nossa vida, que nos domina e a gente não nota. A lista é grande, talvez você pensou em alguma coisa. E se tratando disso, eu preciso aprofundar um pouco mais, de refletirmos um pouco mais sobre isso. Pois muitas vezes nos orgulhamos da nossa vida religiosa, da vida que temos. Por sermos crentes, filhos de Deus, nos sentimos muitas vezes superiores a outras pessoas. Tudo pode nos fazer a pensar de que somos bons, acima de tudo,
melhores do que esses outros meros mortais, pecadores, ou até mesmo do que meros outros cristãos de outra igrejola aí, que não pensa como eu. Essa mistura, ela pode nos fazer pensar cada vez mais que somos melhores. Inclusive, meus irmãos, o orgulho, quando ele se aprofunda, ele pode ir mais fundo. E ainda pensarmos que podemos ser melhores que outras pessoas porque somos presbiterianos, ou porque somos de uma denominação que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, Henrique, nós não somos como esses outros aí, que não são reformados, né? Nossa teologia é a mais coerente, você não concorda, Henrique? Nossa igreja, a Igreja das Águas, é a mais correta, não é? Não, eu sei que ela não é perfeita. Queridos, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo quando pensamos dessa forma. Sonde o seu coração. O orgulho. Que tipo de orgulho é esse que domina a nossa vida? Existem tantas coisas mais importantes, meu irmão, na vida, no dia a dia, do que tudo isso que eu falei. E aqui eu não tiro o valor da teologia, da tradição da nossa igreja. Mas olhe para o lado, olhe para a pessoa que está do seu lado nesse momento. Existem pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo sem Jesus. Existem pessoas sofrendo muito, precisando de amparo. Existem pessoas que tiveram perdas irreparáveis, pessoas que estão à beira de um divórcio, pessoas que estão descobrindo uma doença incurável, pessoas querendo dar o fim à própria vida nessa noite, nesse momento. E nós estamos pensando na nossa caixinha egoísta, cheio de presunção por coisas que não valem nada, referentes a realidades pesadas da vida. Por isso essa noite é uma noite de arrependimento, meu irmão. Reconheça o seu coração, volte a confiar em Jesus de verdade. O ponto diz, não demore, reconheça o seu pecado. Onde está o seu orgulho? Ele é um orgulho positivo ou ele é um orgulho tóxico que contamina o seu ser e envenena a sua alma? A prova real de que você está na presença de Deus é que ou você esquece completamente de si, ou você se vê como um objeto pequeno e sujo. É isso que diz C.S. Lewis. E é uma boa definição que a gente poderia até usar como um conceito de humildade. Reconhecer a nossa imaturidade. Reconhecer, questionar os nossos alicerces, nossas crenças, naquilo que confiamos, naquilo que levamos a nossa vida, repensar nossas teorias. Como enxergamos o próximo, como enxergamos o irmão, como enxergamos a pessoa que está do nosso lado, que ela não crê como eu creio, que ela crê numa outro tipo de religião, de doutrina, ou de uma outra igreja, como eu enxergo o meu próximo, qual é o olhar que eu tenho por ele. Está na hora da gente deixar de confiar em nós mesmos, nesse ídolo que roubou o nosso coração, roubou o lugar de Deus. E reconhecer, assim como o cinturão, que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Confie novamente em Jesus. Entregue-se novamente em Jesus, reconhecendo o seu pecado. Ou confie em Jesus pela primeira vez, se você entende a sua condição. Porque viver essa vida confiando em Jesus não tem nada melhor. Eu diria que seria como pular de bungee jump. Seria como pular de bungee jump. Eu nunca pulei, mas eu ainda tenho coragem. Eu ainda tenho coragem. Quem sabe daqui a pouco eu não tenha mais. Mas eu já pulei de tirolesa. E foi uma tirolesa alta. Minha esposa estava comigo lá e pulou também. Mas o bungee jump eu espero ter, quem sabe aí, né? Um ponto no meu próximo ano aí, pular de bungee jump. Quem sabe, né? Mas uma coisa eu sei que é parecido.
o medo nos assola quando a gente vai chegando lá em cima. Quando a gente se coloca ali em cima, começa a olhar os equipamentos, o cara começa a chegar aí, pô, bota aqui o equipamento, você começa a ver um cara pulando, você vê o outro, você vê a altura. Aquilo tudo ali, ó, vai te trazendo um monte de sentimentos. E aí, o cara vira para você, tá tudo certo, ele fala, tudo ok, pode pular, pode ir. É aquela hora que você está ali, pode mesmo? E você fica ali, né? Então, quando você pula, que bom que você tomou essa decisão para viver esse momento único. Quando você pula, é queda livre. Você está caindo livremente. Nada te segura. É a vida. É você vivendo a sua vida. Vivendo intensamente nesse mundo. É você caindo, é você livre. É você, fazendo suas escolhas. Mas é indo em direção à morte, porque lá embaixo ou vai ter água, ou vai ter um piso, ou uma pedra, ou areia, alguma coisa ali onde você estiver pulando. Então você está em queda livre em direção à morte. Chegou no final. E o que acontece? Um elástico te segura e te puxa para trás. E você fala, ufa, o equipamento funcionou. Graças a Deus. E ele te salva. E aí você dá aquela relaxada. Eu acho que é isso, né? Aí você dá aquela relaxada, deu tudo certo. E essa é a grande diferença, meu irmão, de quem confia em Jesus e de quem não confia nele. Longe de mim comparar Jesus com isso. Mas é como se Jesus fosse esse elástico, preso ali a nós e que nos preserva daquele final trágico. Que você vai, mas ele vem. Você não vai. E você pensa, é assustador. A altura é enorme, mas pelo menos eu estou com elástico. Estou seguro. Enquanto aqueles, meu irmão, que vivem essa vida confiando em tudo, menos em Jesus, eles também pularam. Eles estão em queda livre, vivendo a vida da maneira intensa, da mesma forma como nós, vivendo às vezes problemas, dores, sofrendo, como nós, situações iguais ou semelhantes, quem sabe. Mas que não estão com o elástico. E se eles não estão com o principal equipamento quando você pula de bungee jump, estão sem Jesus, enfrentarão as consequências das suas escolhas. Enfrentarão as consequências das suas decisões presunçosas, porque não confiaram no principal equipamento que salvaria a sua vida da morte. E dessa forma você pensa, e agora? E como está sendo a minha vida? Em quem você está confiando? Em quem você está depositando a sua fé? Como foi que talvez que você viveu esse ano? E como será o próximo ano? Será que baseado na sua própria forma de viver? Equipamento nada, eu vou me jogar mesmo e viver a vida. No meio do caminho eu vou ver. E eu desafio você nessa noite a sondar o seu coração. Sonde o seu coração. Identificar esses orgulhos, essas vaidades, pecados. O nosso ponto é não demorem a reconhecer que Jesus é o verdadeiro Salvador. Então não demore, confie em Jesus enquanto há tempo. Naquele que se fez homem de uma maneira extraordinária e que no dia de sua morte os sepulcros se abriram, corpos foram ressuscitados. E assim como ele após 3 dias ressuscitou, nós temos essa esperança de após a morte ressuscitar, assim como ele. É triste ver hoje em dia, muitas vezes, pessoas ainda vivendo sem Jesus, comemorando um Natal sem Jesus, confundindo tudo. E aí elas se reúnem, é um evento que reúne os amigos, reúne a família, faz aquela grande ceia, troca presente, né, aquela festa. Muitas vezes aquelas frases clichês, bonitas, sobre a vida. E aí depois todos voltam para a sua vida, no outro dia, vida que segue, tudo certo. Vira uma festa comum.
E hoje é o momento da gente rever, da gente repensar as nossas vidas e as nossas atitudes. Identificar aquilo que está no nosso coração, qual é aquele orgulho. Se arrepender, confiar em Jesus, colocar nossa fé em Jesus, ser regenerado para uma nova vida, ou para um novo momento de cristianismo, de como você vai ver as pessoas, o seu dia a dia, com novos olhos, porque Jesus continua fazendo hoje coisas sobrenaturais, meus irmãos, amém? Ele continua transformando vidas. Celebramos isso no culto da colheita, como é lindo ver Jesus transformando vidas. Ele está me transformando também. Eu tenho tantas coisas que eu preciso melhorar, você também, e Ele está transformando a gente. Mas enquanto nós não nos lançarmos cada vez mais, não seremos tratados cada vez mais profundamente. O espírito do Natal, esse mês, então, não é fazer boas ações apenas, ajudar o próximo apenas, espalhar o amor, mas compartilhar aquele que é a razão disso tudo. É transformar os natais por onde estivermos num Natal com Jesus. Se cuidarmos do próximo, abençoarmos famílias, fizermos o bem para o outro, é para revelar o amor de Deus, é para revelar o amor dele derramado em nossos corações, que transborda para todas as pessoas à nossa volta, por tudo que ele faz, por tudo que ele é. E esse é o meu desejo, que nesse ano possamos transformar esses natais, por onde passarmos, sendo sal e luz, e transformando o Natal sem Jesus para o Natal com Jesus, para vivermos uma vida restaurada, aperfeiçoando a cada dia mais para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, baixar nossa cabeça. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Senhor, a Tua palavra confronta os nossos corações. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. É verdade, a gente precisa refletir, sondar, Senhor. Temos tantas coisas em nossas vidas que precisam melhorar. Como ouvimos nessa noite, de uma maneira específica sobre o orgulho, nos ajuda a entender aquilo que tem roubado na nossa vida, no nosso coração, aquelas coisas que nos fazem nos sentir superiores. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração cada vez mais que pensa no próximo, que olha para além de nós mesmos. Faz isso na minha vida, Senhor, faz isso na vida da Tua igreja, que olha para o cônjuge antes de olhar para si mesmo, que olha para os filhos antes de olhar para si mesmo, que olha para o irmão que está sofrendo antes de olhar para o meu sofrimento. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida mais profunda com o Senhor. Trata essas áreas mais íntimas do nosso ser. Nos ajuda a compartilhar de um Natal em que o Senhor é o único ao qual estamos ali celebrando. Nos ajuda a levarmos isso por onde formos nesse mês, nesses dias. Transforma, Senhor, nossas vidas, transforma a vida da Tua igreja com o Teu Espírito Santo e faz isso à nossa volta, para a honra e glória do Senhor. E se alguém que ainda não reconheceu o Senhor como o único Salvador, o verdadeiro Salvador, que nessa noite possa dizer: eu confio no Senhor. E dessa forma possamos caminhar juntos em segurança para uma vida eterna, Senhor. Muito obrigado, nós te oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém.